Será? Boa noite a todos, sejam bem-vindos à aula de Direito Civil, Pessoas e Bens, e hoje nós vamos dar continuidade no estudo da pessoa jurídica. Na aula anterior, nós estudamos, então, o conceito de pessoa jurídica, os requisitos para a formação da pessoa jurídica, a principal característica, nós vimos a natureza jurídica, a classificação, nós vimos a desconsideração da pessoa jurídica, então, assim, nós avançamos bastante no estudo. Mas antes da gente adentrar exatamente ao estudo, eu quero convocar vocês a fazerem as atividades da pós-aula da disciplina, tá? E nós estamos estudando a unidade 3.4. Hoje nós vamos estudar a unidade 3.4. Então, toda a unidade 3, quem ainda não fez os exercícios da pós-aula da unidade 3, nós já vimos ela toda e vamos encerrar hoje a unidade 3. A aula que vem nós vamos falar sobre os bens. Vamos iniciar o estudo da unidade 4. Quero parabenizar vocês por terem feito o trabalho tão corretamente e, mais uma vez, reforçando que o nosso trabalho vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte foi o que aconteceu na semana passada, que valeu 500 pontos. A segunda parte vai estar ligado às avaliações virtuais, o desafio nota máxima. E a terceira parte vai ser outra atividade que eu vou passar para vocês, no mesmo molde que foi essa, tá? Com 24 horas para ser feito. Vou disponibilizar o link da mesma forma, tá? Deve ser na nossa última aula. A nossa última aula, turma, deixa eu ver aqui que eu estou com o calendário. Hoje é 19, já é semana que vem a nossa última aula? Então é isso mesmo, vou disponibilizar o link para a atividade na semana que vem, tá bom? Para vocês fazerem atividade. Como assim, professor? A última aula já é semana que vem? Ué, gente, eu tô olhando... eu tô olhando isso, mas é verdade. É verdade esse bilhete. Nossa última aula já é semana que vem. Semana que vem já é a última semana de maio, turma. Hoje não é 19? Então, semana que vem é 26. E a avaliação já vai ser na primeira semana de junho. Assim. Meu Deus, passou muito rápido. É verdade, Olha, esse tumulto da pandemia trouxe essa desorientação temporal, né? Eu não sei se vocês estão sofrendo disso, eu estou sofrendo muito dessa desorientação temporal. Então, é assim mesmo, viu, gata? Semana que vem é a nossa última aula. Nós vamos estudar bens e eu já vou passar atividades sobre bens para vocês, ok? Bom, vou disponibilizar na tela aqui o slide que a gente estava estudando na semana passada, só para a gente recordar, porque recordar é viver, né? E nós precisamos reviver aqui esse assunto para a gente continuar na questão aqui. Bom, olha aí. Bom, vamos contextualizar, turma. Então, estamos estudando pessoa jurídica, né? Que está dentro da parte geral do Código Civil. Olha só, nós já estudamos pessoas naturais, já estudamos domicílio, vamos encerrar hoje pessoa jurídica. O que nós estudamos da pessoa jurídica? Nós estudamos o conceito, que é um grupamento de pessoas naturais e capital para um fim comum, né? Tornando-se sujeita a direitos e obrigações em seu nome, ou seja, ela tem personalidade jurídica. Se ela é sujeito de direitos e obrigações em seu nome, então ela tem personalidade jurídica, assim como a pessoa natural quando nasce com vida, né? Adquire personalidade civil, personalidade jurídica, que é ser sujeito de direito e obrigação. Pessoa jurídica, mesma coisa. Qual que é a principal característica da pessoa jurídica? Que eu falei com vocês e quero que vocês gravem isso se fosse, como se fosse o ar que vocês respiram. Principal característica da pessoa jurídica, gente, é que ela atua na vida jurídica com personalidade diversa da dos indivíduos que a compõem, tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se a pessoa jurídica, em nome da pessoa jurídica,
contrair uma obrigação, é a pessoa jurídica que vai responder por essa obrigação. E, aliás, isso é uma das coisas que nós vamos falar aqui hoje, sobre como que a pessoa jurídica responde pelas suas obrigações, tá? Outra coisa que nós vimos aqui também foram os requisitos para a constituição da pessoa jurídica. Quais são os requisitos principais, fundamentais? Não se constitui uma pessoa jurídica sem esses 3 requisitos. Primeiro é a vontade humana criadora, né, turma? Lembra que eu falei? Se não tiver vontade, se a pessoa estiver sendo coagida, pressionada, então esse primeiro requisito aí, ele já vai ser defeituoso, a pessoa jurídica já vai ser passível de ser anulada, de ser cancelada, de ser extinta de alguma forma. O segundo requisito, observância da legalidade. E aí, o que a lei dispõe sobre a constituição da pessoa jurídica? Que tem que ter um ato constitutivo e esse ato tem que ser registrado no órgão competente, tá? Então, o ato constitutivo pode ser estatuto, pode ser contrato social, tá? E onde que vai ser registrado isso? Ou na junta comercial ou no cartório, tá? Cartório de registro. Vai depender da função da pessoa jurídica. E outra coisa, o requisito básico, parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito na nossa legislação, é que o objeto para o qual se monta ou se importa a pessoa jurídica tem que ter licitude. O objeto tem que ser lícito, tá, pessoal? Não vale montar uma pessoa jurídica para negociar coisas ilícitas. Não, aí a pessoa jurídica também vai ser passível de cancelamento, tá? Aí nós vimos como que inicia a pessoa jurídica. Isso aqui é só um pano de fundo, viu, gente? Isso aqui foi dado tudo na aula passada. Isso aqui já é matéria que já foi dada. Só um resumão para a gente poder pegar da responsabilidade. Então, o início da pessoa jurídica, olha só, fala quando do ato constitutivo, no respectivo registro, né, quando for necessário, precedida de autorização, e todas as alterações devem de ser averbadas nesse ato constitutivo. Então, aqui é o início da existência da pessoa jurídica, assim como o início da existência da pessoa natural, lá no nascimento com vida, o nascimento da pessoa jurídica é quando você pega o ato constitutivo e registra ele no órgão competente. Vimos a natureza jurídica, lembra das 2 teorias, a teoria negativista, afirmativista, o que essas teorias? O que falava dessas teorias? Não, se a pessoa jurídica, ela tem personalidade civil ou não. A grande questão dessas teorias é isso. E aí, eu disse para vocês que a negativista, ela já foi abolida, não temos mais ninguém que a defenda no nosso ordenamento jurídico. Aí, então, realmente, a natureza jurídica da pessoa jurídica é a teoria afirmativista, a teoria da realidade jurídica, aí a gente vai ter algumas coisas aí, pode ser realidade jurídica, pode ser a técnica ou a objetiva, mas é aqui a jurídica, ok? O que mais que nós falamos? Classificação da pessoa jurídica, né? Então, quanto à nacionalidade, quanto à estrutura e quanto à função da pessoa jurídica, tá? Aí falamos sobre cada uma delas, né? Não vou falar aqui agora, porque a gente já falamos sobre isso. E aí, quem são as pessoas jurídicas de direito público, né? Interno ou externo? Aí o próprio código que nos diz, né, gente? O código que fala pra gente quem são as pessoas. Lembra que a lei que vai conceituar, a lei que vai delimitar, vai parametrizar. Não se esqueçam disso, turma, que a lei vai sempre trazer todos os conceitos que a gente precisa. E aqui não foi diferente, no artigo 41 está me falando quem que são as pessoas jurídicas de direito público interno, e o 42 vai falar quem são as pessoas jurídicas de direito público externo. Assim como no 44 vai me dizer quem são as pessoas jurídicas de direito privado, né? Depois nós estudamos sobre
as sociedades irregulares. E aí eu falei que sociedades irregulares são aquelas pessoas jurídicas, gente, que tá com problema aqui, ó, nos requisitos, tá? Às vezes tem a vontade humana criadora, tem a licitude do objeto, mas na hora da observância da legalidade não tem. Então, é uma sociedade irregular, tá? Opa, estamos aqui. É uma sociedade irregular. Quando falta algum dos requisitos para que a pessoa jurídica esteja, de fato, regulamentada. E os grupos despersonalizados são grupos que estão unidos, né, por uma força jurídica, mas não são pessoa jurídica. Por quê? Porque a lei falou que não é, gente. Por isso. É simples assim a resposta. A lei diz que esses grupos, embora eles estejam unidos por algum vínculo jurídico, eles não são pessoa jurídica, são grupos despersonalizados, não têm personalidade jurídica. Olha só, o que eu quero conversar hoje com vocês, antes da gente entrar realmente na responsabilidade jurídica. Sobre os direitos da personalidade quanto à pessoa jurídica. Gente, vou até voltar para mim. Tanto que é importante esse assunto. Olha só, turma. É bem novo isso, já não é tendência, porque já foi pacificado pelo STF, mas que pessoa jurídica, ela tem a mesma proteção nos direitos da personalidade da pessoa física. Mas isso foi uma discussão tremenda durante muito tempo. A gente via doutrinadores defendendo isso, que pessoa jurídica também tem direitos da personalidade, como a gente via alguns juristas dizendo jamais, direito da personalidade é para ente humano, né? Pessoa jurídica é uma construção do ordenamento jurídico para que determinada forma de negócio possa ter personalidade, mas esses direitos da personalidade eles são estritamente para o ser humano. E aí veio essa discussão, veio até que, o que foi a grande questão? Pessoa jurídica sofre dano moral? O que vocês acham? Cadê o Marco? Sim, Cadê a Stephanie? Cadê a Maria Fernanda? eu acho que sim, professora. Só para si, professora. Pois é. Se sofre dano moral, então eu estou falando de direitos da personalidade. Lembra dos direitos da personalidade, gente? O direito da personalidade, ele vai atingir exatamente mais, né? Não mais, mas vai atingir a questão da moral da pessoa. Vai atingir, né? Quando se utiliza da minha imagem sem a minha autorização, é claro que o meu corpo está sendo utilizado de forma indevida, ok. Mas o que atingiu mesmo? Gente, o que atingiu, assim, me deixou constrangida. Esse constrangimento é um sentimento que afeta a moral. Então, por isso que houve muita discussão durante muito tempo se a pessoa jurídica sofreria dano moral. Porque apesar de estar lá no artigo 52, que aplica às pessoas jurídicas no que couber, né, o direito, a proteção dos direitos da personalidade, a jurisprudência os juízes, os aplicadores do direito, tinham muita dificuldade de aplicar o dano moral para a pessoa jurídica. Mas até que foi pacificado pelo STF, que a pessoa, inclusive, tem uma súmula que o STF disse que a pessoa jurídica sofre dano moral, sim. E claro que sim, né, gente? Porque se a pessoa jurídica é sujeito de direito e obrigação, então, naturalmente, ela vai sofrer dano moral quando é exposta a imagem dela, por exemplo, associa com uma cena de crime, aquela empresa faz parte de crime, ou quando associa a imagem ou serviço que aquela empresa presta a um serviço ruim, degrada, né? Então, é um tipo de degradação da imagem
Então, isso é um dano moral. Então, quando você fala que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, a gente, então, está encaixando a proteção dos direitos da personalidade para a pessoa jurídica, tá? Então, é isso que eu queria fazer um parêntese aqui, que a gente não falou disso na aula passada, e antes de entrar na responsabilidade da pessoa jurídica, eu queria, então, que vocês anotassem isso daí. Vou colocar aqui de novo para vocês, tá? Para vocês anotarem o artigo 52 do Código Civil, que diz que aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Então, isso daqui, quando você vê uma questão, uma discussão sobre a aplicação de dano moral para a pessoa jurídica, é perfeitamente possível. E o primeiro embasamento, o primeiro fundamento disso está aqui no artigo 52 do Código Civil, tá? Bom, vamos entrar então no nosso assunto de hoje, nosso conteúdo de hoje, que é responsabilidade e extinção da pessoa jurídica. Olha só, o que é a responsabilidade, gente? Primeiro vamos entender aqui. O que é quando eu falo responsabilidade da pessoa jurídica? Gente, responsabilidade, em termos gerais, e vocês vão estudar isso no próximo semestre, objeto de estudo, assim, de um conteúdo inteiro, de uma unidade inteira que vocês vão estudar, sobre a responsabilidade civil, só que vocês vão estudar sobre a pessoa natural, mas se encaixa aqui para a pessoa jurídica. Então, responsabilidade, primeiro vamos entender a palavra. É muito bom a gente saber a etimologia das palavras, como que é formada, como que é construída, da onde que veio. Responsabilidade vem de responder. Então, você responde por alguma coisa. Então, quando você responde, é porque você tem a obrigação de responder, de dar um retorno de alguma coisa. Então, responsabilidade jurídica da pessoa jurídica, responsabilidade civil, a responsabilidade da pessoa jurídica, ela pode se dar de duas formas, gente. Ela pode ser civil, e é óbvio. Como assim civil? Você vai ingressar com uma ação de dano material, de indenização, contra a empresa de celular. Não é a empresa que vai responder, não é ela que tem responsabilidade. Você não contratou com o dono da empresa, você não contratou com a pessoa física, né? Se for contra as Casas Bahia, se for contra Ricardo Eletro, é contra a pessoa jurídica. Então, essa é a responsabilidade civil. Você comprou um produto, o produto não foi entregue, ou entregou com avarias e não querem atender lá o Código de Defesa do Consumidor, que diz que em tantos dias você pode, né, ter o produto ou ter o dinheiro de volta, ou ter o produto trocado. Não respondeu, tá? Então você vai acioná-lo na justiça civil, na justiça comum, e então isso e eles vão responder, eles têm responsabilidade, eles vão responder por aquilo que a obrigação que eles contraíram, né? Então, a pessoa jurídica tem responsabilidade civil, não tem dúvida. Quem que vai tutelar sobre isso? Aonde que está positivado? Onde que está escrito isso? A lei infraconstitucional, tudo que é abaixo da Constituição, né? Então, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, é baseado nesses códigos infraconstitucionais, na lei infraconstitucional, e você vai chamar a pessoa jurídica para responder sobre as obrigações que ela contraiu. Mas aí tem uma novidade, gente, que também foi objeto de muita discussão durante pelo menos uma década, se a pessoa jurídica responde criminalmente. Pessoa jurídica pode responder criminalmente? E aí aquela questão, né? Não pode, jamais. Como que a pessoa jurídica vai responder criminalmente? E aí foi pacificado também pelo STF que a pessoa jurídica pode responder por crimes ambientais. Então, crimes ambientais, não só a pessoa do sócio da empresa vai responder, como a própria pessoa jurídica também vai responder quando infringir na lei 9.605. Faltou um zero aqui.
9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais. Vocês vão ter uma disciplina que é Direito Ambiental, que vocês vão estudar também sobre essa lei, tá? Aliás, se essa disciplina for presencial, faço questão de ministrar essa matéria, porque eu gosto demais de direito ambiental. Bom, mas então a pessoa jurídica, ela pode ser, a responsabilidade da pessoa jurídica pode ser civil ou penal, tá? Então, pode responder na área civil, mas também pode responder na área penal, mas apenas na lei de crime ambiental. Por óbvio, né, gente? Aí a pessoa jurídica não tem como ela responder pelo Código Penal, né? Porque a pessoa jurídica não vai cometer homicídio, roubo, furto. Se bem que tem alguns artigos do Código Penal que já consegue abranger a pessoa jurídica, tá? Não temos dúvida disso daí. Olha só. Ai, tô perdida aqui. Próximo. A responsabilidade da pessoa jurídica, gente, ela deve ser dividida da seguinte forma. A gente tem que estudar a pessoa jurídica de direito público e a pessoa jurídica de direito privado, tá? Para eu poder estudar como que a pessoa jurídica responde às suas obrigações, eu tenho que dividir ela na pessoa jurídica de direito público e na pessoa jurídica de direito privado. Porque ela responde de forma diferente quando ela tem a função pública e quando ela tem a função privada. Vamos aqui. Professora, Pois não. aquela parte, por exemplo, daquele acidente, aquele fato que teve lá em Minas, em relação àquelas mineradoras lá. A presidente Dilma, na época, ela editou um decreto falando que aquilo seria enquadrado como acidente em vez de responsabilidade da empresa. Nesse caso, como fica a situação? O decreto tem mais valor aí do que a lei, no caso? Não, mas a pessoa jurídica deles está respondendo, tá? Está respondendo Essa dentro do questão crime, do... no caso. Hã? Está respondendo dentro do crime, no caso? Tá. Sim. Os sócios estão respondendo, mas a pessoa jurídica também está respondendo por crime ambiental. Tá? Inclusive, foi a pessoa jurídica que foi responsabilizada para indenizar, né, a família das vítimas e as vítimas sobreviventes também, foi a própria pessoa jurídica. Então, foi ótimo você ter lembrado, eu nem estava lembrando desse, não é o de Mariana, se bem que o de Mariana também, mas não sei que é São Marco, né? Como que chama aquele lugar lá, gente? Esqueci agora. Foi Teve Brumadinho? 2 acidentes seguidos, né? Brumadinho, isso, eu queria lembrar o nome da cidade, Praticamente. Brumadinho, isso. A pessoa jurídica está respondendo, tá? Na verdade, na época eu estudei, nossa, mas agora eu acho que eu não vou lembrar, eu estudei por que a presidente Dilma fez aquele decreto, mas não era para safar só a empresa, não. Eu acho que mudava a indenização. Se não me engano, eu acho que mudava o tipo de indenização, tá? Mas a empresa está respondendo sim, ok? Foi ótimo você ter lembrado. É exatamente um exemplo de crime ambiental. Depois eu vou até aumentar aqui no meu slide. Bom, pessoal, então, para eu poder entender a responsabilidade da pessoa jurídica, eu tenho que dividi-la, então, em pessoa jurídica de direito público e direito privado. Foi a última coisa que nós falamos. Então, vamos começar o estudo da pessoa jurídica de direito privado, porque aí eu pego esse gancho das responsabilidades e levo lá para o direito público, tá? Antes da gente iniciar esse estudo da responsabilidade da pessoa jurídica, eu quero deixar bem claro que aqui a gente vai fazer só um pano de fundo, só uma conceituação assim bem leve. Por quê? Porque responsabilidade civil, principalmente, é um assunto que vocês vão estudar no semestre que vem durante toda uma unidade. Então, agora é só para vocês terem uma base. Semestre que vem a gente aprofunda nisso, tá? Se eu estiver com vocês, ou o professor que tiver, sobre responsabilidade civil. Agora, é só para vocês terem ideia dos conceitos e como que se divide a responsabilidade civil
tá? Como que ela pode ser dividida, como que ela pode ser estudada, como o ordenamento jurídico trouxe essa responsabilidade civil, tá? Mas eu não vou aprofundar aqui com vocês, não. Vou só dar uma ligeira, um pano de fundo aqui para vocês. Então, a primeira que a gente vai estudar aqui é a responsabilidade da pessoa jurídica. A responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado, né? Então, dessas pessoas aqui, que é a sociedade, associação, partido político, organizações religiosas, fundações e as EIRELIs também. Gente, a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado, ela vai se dividir em duas. Para começar aí, ela vai ter duas formas de ser tratada. A responsabilidade civil da pessoa de direito privado, pessoa jurídica de direito privado. A primeira é a contratual e a outra é a extracontratual. Então, quando eu estou falando de uma empresa privada, eu estou dizendo que ela tem dois tipos, ela tem duas formas de responder quanto às suas obrigações. Uma é quando ela tem o contrato com a pessoa, tá? Então, eu tenho um contrato com a NET, por exemplo. Eu tenho um contrato com a NET, então, se houver rompimento naquele contrato, gente, como que é a forma que vai ser responsabilizado? O artigo 389 é que vai ser o invocado para a gente poder atuar nessa responsabilidade. Agora, quando for extracontratual é quando eu não tenho contrato. Então, por exemplo, tá, uma pessoa está andando na rua, o carro da NET vem e bate na pessoa, né? Vem, atropela uma pessoa ou colide com outro carro. Essa responsabilidade é que a gente chama de responsabilidade extracontratual, porque eles não têm um contrato, jamais, ao contrário, né? Se ligaram num vínculo ali por causa de um acidente, por causa de um sinistro. Então, essa é a chamada de responsabilidade extracontratual, que está prevista nos artigos 186, 187, 927, 932 e 933. E esses artigos, todos a gente vai estudar no semestre que vem, que vai falar do ato ilícito, do abuso de direito, da responsabilidade de indenizar. Esses artigos falam sobre isso. Então, quando você comete um ato ilícito, um ato ilícito ou um abuso de direito, e você causa dano a outrem, você fica responsável por reparar esse ato lesivo. Então, por isso que essa responsabilidade chama extracontratual, porque você não contratou nada com ninguém, mas de repente você se vê unido com uma pessoa e por um ato ilícito e você tem que indenizar. Essa responsabilidade extracontratual, gente, ela ainda pode ser dividida em objetiva e subjetiva, tá? Eu ainda tenho essas duas formas da responsabilidade extracontratual. Mas vamos anotar, sim, da responsabilidade contratual, só para vocês terem alguma coisinha escrita aí no caderno. Responsabilidade contratual. Aí vocês anotam esse artigo, né? E anota assim. Quando a obrigação não é cumprida, quando a obrigação não é cumprida, o devedor responde por perdas e danos. O devedor responde perdas e danos. Bom, esse devedor pode ser tanto a parte A como a parte B do contrato, tá, gente? O devedor é quem está devendo, quem não cumpriu a obrigação de alguma forma, tá? Então, a pessoa jurídica de direito privado vai responder de acordo com o contrato. Se a pessoa jurídica de direito privado
deixou de cumprir alguma coisa do contrato, vai responder por perdas e danos dentro do que reza o contrato, tá? A lei, o contrato que vai fazer lei entre as partes. E a extracontratual? É a responsabilidade. Primeiro, vamos anotar esse contratual, depois eu falo do objetivo e subjetivo. Extracontratual é a responsabilidade estabelecida pelo Código Civil, é a responsabilidade estabelecida pelo Código Civil para reprimir prática de ato, para reprimir a prática de ato ilícito impondo a obrigação de reparar, caso haja dano. Impondo a obrigação de reparar caso haja dano. A obrigação extracontratual, caso haja dano, ponto. Aí você pode colocar. Pode ser objetiva ou subjetiva. Objetivo. Pode ser objetiva ou subjetiva. Anota a responsabilidade objetiva. Tem alguém com o microfone aberto? Por gentileza, fechar o microfone. Vamos lá. A objetiva, gente, quando o agente tenha de indenizar, independentemente da existência de culpa. Quando o agente tenha de indenizar, independentemente da existência de culpa. E a subjetiva? Eu vou digitar e daí eu explico rapidamente sobre elas, tá bom? E a subjetiva? Quando houver a necessidade de se estabelecer a necessidade de se estabelecer o nexo causal entre o dano e o ato ilícito. Entre o dano e o ato ilícito. Pois só responde pelo prejuízo causado aquele que lhe der causa. Pois só responde pelo prejuízo causado aquele que lhe der causa.
Pessoal, é assim, ó, essa responsabilidade extracontratual objetiva e subjetiva, a regra, primeira coisa que você tem que saber, a regra do Código Civil é que a responsabilidade do Código Civil é a subjetiva. O que quer dizer isso? Que tem que ter alguns elementos que vão formar essa responsabilidade. A conduta pode ser omissiva ou comissiva, por ação ou omissão. Tem que ter o dano, o nexo entre o nexo entre a conduta e o dano, e a omissão ou a ação, tá? São 4 elementos que fazem parte da responsabilidade subjetiva, ok? Então, o que quer dizer isso? Vou dar um exemplo. O veículo A colide com o veículo B. Bom, os dois não tinham contrato, então eu já sei que essa responsabilidade não é contratual, porque eles nem se conheciam, se conheceram ali na colisão. Então, eles colidiram. Quando ali não consegue fazer um acordo e tal, o veículo A acha que foi vítima do erro do veículo B, vai até a justiça e vai requerer, então, que seja indenizado nos danos materiais, que foi, né, que veio da batida do carro. Só que aí ele tem que demonstrar que houve uma conduta, que alguém estava dirigindo um carro, que houve um dano, houve nexo, então tem que existir uma história que faz sentido, e aí você ainda tem que provar que houve culpa ou dolo, no caso dolo, porque ou culpa por imperícia, negligência, né, são questões que vocês vão estudar de responsabilidade civil. Aqui, como eu disse, é só um pano de fundo. Então, a responsabilidade subjetiva, você tem que juntar tudo para dar causa, para que a responsabilidade seja caracterizada ali, para a pessoa jurídica e para a pessoa natural. Funciona do mesmo jeito para os dois. Agora, quando é responsabilidade objetiva? A responsabilidade objetiva ela é a regra do Código de Defesa do Consumidor. Então, aí eu já estou em outro código, eu já estou em outra seara. O Código de Defesa do Consumidor, turma, fala assim, que aquele que coloca um produto ou um serviço disponível no mercado, aquele que... Deixa eu admitir uma pessoa. Aquele que coloca em circulação o produto ou serviço, ele é responsável por aquilo que ele coloca. Então, qualquer avaria que tenha naquele produto que ele é o responsável, ele responde por qualquer problema ali. Isso é responsabilidade objetiva. Eu não preciso nem falar que teve ação ou omissão, se teve imperícia. Eu não preciso. Basta eu demonstrar que teve um dano, o nexo e o dano por aquele produto ou por aquele serviço. Isso é responsabilidade objetiva, tá? Então, a responsabilidade extracontratual pode ser objetiva ou subjetiva. E por que eu quis explicar essa primeiro? Porque a próxima que a gente vai ver aqui, a responsabilidade jurídica da pessoa jurídica de direito público, ela é diferente da responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado. Porque a de direito privado, vamos voltar lá para a nossa tela, para a gente ver. Vou voltar aqui para o slide que eu explico novamente aqui para vocês. Olha só. A pessoa jurídica de direito privado, então ela vai ter responsabilidade contratual e extracontratual. Ela vai ter as duas. E na extracontratual pode ser objetiva ou pode ser subjetiva. A regra é que seja subjetiva, tá, turma? Agora, a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público, em regra, na maioria das vezes, ela vai ser a responsabilidade objetiva. E dentro da responsabilidade objetiva, a gente ainda tem um desdobramento que é a da teoria do risco, tá? Então, a pessoa jurídica de direito público, ela vai responder pela responsabilidade objetiva. O que o artigo 43 fala, gente, aí do Código Civil que eu anotei? Anota esse artigo 43, vocês vão conferir ele, porque é importante, mas ele fala o seguinte, que as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis
por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra causadores do dano, se houver por parte desses culpa ou dolo. O que está dizendo? Que o agente da pessoa jurídica de direito público vai ser responsável por aquilo que ele fizer. Então, ele pode até, a pessoa jurídica pode até responder, o município, o Estado, que é a pessoa jurídica de direito público, né? Município, o Estado, ele pode até responder e arcar com a consequência direta, mas existe o direito regressivo contra aquele agente que praticou isso. Ok, pessoal? Vocês acham que ficou claro sobre a responsabilidade da pessoa jurídica? Cadê os meus participantes? Marco, fala aí, Stephanie. Porque a Ficou claro sim, responsabilidade professor. aí. Ficou? Uhum. Como eu disse para vocês, gente, isso aqui é um pano de fundo sobre a responsabilidade. Isso aqui é um início. É só para vocês se familiarizarem com essa linguagem, com esse tipo de questão sobre a responsabilidade. Mas vocês vão estudar isso a fundo no semestre que vem, depois mais na frente tem um semestre que estuda só sobre responsabilidade. Mas inicialmente é importante vocês saberem que existem dois tipos de responsabilidade, né? Que é a objetiva e a subjetiva, contratual e extracontratual. E a contratual, ela pode ser objetiva ou subjetiva, tá? E a pessoa jurídica de direito público sempre vai responder pela responsabilidade objetiva, teoria do risco. Quando vocês estiverem estudando direito administrativo, vocês vão estudar novamente sobre a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público. Aí lá vocês vão entender direitinho a teoria do risco, tá? Mas é bom vocês já terem, guarda isso aí numa gavetinha da sua memória, e vocês logo vão precisar puxar e colocar mais conteúdo lá dentro. Ok, turma? Professora? Não. Fala, Marco. A minha internet não está muito boa, estou na estrada, mas a gente já havia falado na semana passada a respeito da empresa público-privada. Nesse caso, elas responderam separadamente? Foi até bom você falar nisso, Marco, porque é o seguinte, a dúvida, inclusive, foi assim, a Petrobras, foi a Petrobras que a gente falou, Marco? Sobre as ações? Foi, né? A Petrobras é uma empresa pública por causa da função que está lá no contrato social dela, tá? Então, a despeito dela não... Da parte pública não ter todas as ações, a maioria das ações, mas ela cumpre um papel público. Então, por isso que a função dela é pública. Nesse caso, ela vai responder pela responsabilidade objetiva, tá? Então, se a função da empresa é pública, é pessoa jurídica de direito público, quando ela foi formada, foi pessoa jurídica de direito público, então ela vai responder pela responsabilidade objetiva. Essa a dúvida, Marco? Ok, professora. Bom, pessoal, então, sobre responsabilidade da pessoa jurídica, só relembrando aqui, o importante é a gente saber que eu tenho que dividir a pessoa jurídica em pessoa jurídica de direito público e de direito privado. Quando ela for pessoa jurídica de direito privado, ela responde da forma contratual e extracontratual. E na forma extracontratual, ela pode responder de forma objetiva ou subjetiva. A pessoa jurídica de direito público vai responder pela responsabilidade objetiva, que é a teoria do risco, e os agentes que fazem em nome da pessoa jurídica também vão responder, mas muitas vezes com direito, com ação de regresso. O que quer dizer isso? A pessoa jurídica responde na justiça lá na frente e faz a ação de regresso contra o agente que causou, tá? Depois, a própria pessoa jurídica cobra do agente, ok? Então, isso é a responsabilidade da pessoa jurídica.
O nosso próximo tópico aqui vai ser a extinção da pessoa jurídica. Como que termina a pessoa jurídica? A pessoa natural, nós vimos como que termina, né? Com a morte, seja das 3 formas lá que o Código nos instrui sobre a forma de extinção da pessoa natural. E quais são as formas de extinção da pessoa jurídica? Bom, pessoal, nós temos 4 formas de extinção da pessoa jurídica. Nós temos a forma convencional, nós temos a forma legal, nós temos a administrativa e a judicial. Então, a pessoa jurídica pode se extinguir dessas 4 formas aí, tá? Olha só, gente, a extinção da pessoa jurídica não é tão simples quanto a formação dela, quanto a constituição dela. Eu diria que nascer para a pessoa jurídica é mais fácil do que morrer, tá? Porque não basta só as pessoas quererem acabar com a pessoa jurídica. Ela tem que atender a alguns requisitos, a alguns protocolos, e isso pode ser muito demorado e também pode ser trabalhoso, tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que estudar aqui são as formas que se dá a extinção da pessoa jurídica. E aí eu queria que vocês anotassem. A primeira forma vai ser a convencional, que nós vamos ver aqui. Como que ocorre a forma convencional, turma? Olha só, eu não sei se vocês estão lembrados, mas quando a gente viu lá sobre os requisitos de formação da pessoa jurídica, que a gente viu que tem que ter o ato constitutivo. Tem alguém tentando entrar aqui na aula? Só um minutinho. Ô, Marcos, você está com a mão levantada. Por quê? Eu vi isso também. Eu também achei estranho. Eu fico vendo as pessoas que estão no lobby, às vezes, para poder ir aceitando, né? E não te atrapalhar. E aí eu vi essa mão. Obrigada. Ai. Por que você está com a mão levantada? Ai, agora ele baixou a mão. Essa foi boa. Desculpa, Obrigada por me ajudar, foi fala viu? minha, eu não vi. Não tem problema. Eu fiquei achando que você quer participar, você quer fazer mais alguma pergunta. Eu acho ótimo quando participa. Mas olha só, gente, como eu havia falado, lá quando você vai constituir a pessoa jurídica, então, lá nos requisitos legais, né, na observância da lei, você tem que fazer o ato constitutivo e registrar esse ato. Aí lá no ato constitutivo, você pode colocar e deve colocar a forma de extinguir a pessoa natural. Então, é muito importante, principalmente para quem cuida dessa área, quando você vai montar o ato constitutivo, seja pelo contrato social, ou seja, pelo estatuto que você fizer, que você coloque uma cláusula como que vai se dar a extinção da pessoa jurídica. Porque a forma convencional é a forma que dá menos trabalho, quando já está estipulado o que seria causas de extinguir a pessoa jurídica. Então, a convencional é aquela que é decidida pelos sócios e respeitando aquilo que está no contrato ou no estatuto. Então, é bem mais tranquilo. Então, anota assim a forma convencional. Decidida pelos sócios, respeitado o estatuto, ou o contrato social. Tá? A outra forma é a legal, turma. A outra forma que pode ocorrer a extinção da pessoa jurídica é a forma legal. E como a própria palavra diz, a forma legal é aquela em que a lei vai determinar quando que vai se dar a extinção. Então, anota a forma legal.
é quando a lei determina o momento da extinção da pessoa jurídica. É quando a lei determina o momento da extinção da pessoa jurídica. Então, é assim, ó, pessoal, a empresa, a pessoa jurídica, incorreu em algumas ilegalidades, tá? Existe um rol, eu estava com ele anotado aqui, vou ficar devendo para vocês. A empresa incorre nessas ilegalidades, então a própria lei diz que a empresa está compulsoriamente na extinção, tá? Ela deve de ser compulsoriamente extinta. Isso não quer dizer, gente, que fechou e acabou e não precisa responder por mais nada, tá? Existem formas de extinção e as fases para extinção. Todas essas formas que a gente está estudando aqui tem que passar pelas fases, que é o nosso próximo tópico, tá? São 3 fases para a extinção da pessoa jurídica. A dissolução, liquidação e extinção. Então, não importa a forma, seja convencional, seja legal, seja administrativa ou judicial, tem que passar pelas 3 fases, tá? Que é a da dissolução, liquidação e a própria extinção. Então, essa é a legal. E a forma administrativa? Temos a forma administrativa. Resulta da cassação. Cassação é 2S cedilha, tá? Resulta da cassação da autorização de funcionamento exarada pelo poder público. Resulta da cassação da autorização de funcionamento exarada pelo poder público. Então, a forma administrativa é quando o órgão do poder público, geralmente do executivo, caça a autorização que aquele estabelecimento precisa para funcionar e ele retira simplesmente aquela autorização. Então, essa é uma forma de extinção, porque às vezes aquela pessoa jurídica ela precisa só disso para funcionar, né? Apesar dela ter o ato jurídico, tudo certinho, mas ela precisa daquela autorização. Retirada a autorização, ela não pode funcionar. É a extinção da pessoa jurídica, tá? É uma forma de extinguir a pessoa jurídica. E a última forma aí que a gente viu é a judicial. A outra forma aí é a judicial. Então, nós vimos a convencional, a legal, a administrativa e a última aí, a judicial. A judicial, turma, anota assim, é quando o juiz determina o fim da pessoa jurídica é quando o juiz determina o fim da pessoa jurídica. Agora, olha só, põe ponto aí e deixa eu explicar essa judicial aqui. Gente, olha só, turma, a judicial vai acontecer quando a convencional não deu certo, tá? Quando a convencional não andou do jeito que deveria, na maioria das vezes. Então, a judicial acontece quando um dos sócios invoca o judiciário para extinguir a pessoa jurídica. Tá? Não basta só sair da sociedade, eu quero acabar com a empresa também. Mais ou menos isso, tá? Então, a judicial ela vai ser provocada por um dos
dos sócios proprietários da pessoa jurídica que quer extinguir a pessoa jurídica, não conseguem fazer pela via convencional, então entram pela via judicial e aí o juiz que vai determinar a extinção da pessoa jurídica, tá? Então a forma de extinção judicial é aquela provocada, tá? É aquela em que é provocado o juiz para que determine o fim da pessoa jurídica. Eu acho que vocês poderiam ainda anotar assim na frente. Vocês anotaram assim, quando o juiz determina o fim da pessoa jurídica, né? Aí anota, põe ponto, continua. Para isso, deverá ser requerida a extinção da pessoa jurídica por um dos sócios. Para isso, deverá ser requerida a extinção da pessoa jurídica por um dos sócios. Professora, Sim. no caso, eu já consultei alguns CNPJs que aparece lá a situação baixada. Isso seria quando dá extinção? É isso que aparece? É isso mesmo, Stephanie. Empresa baixada é que ela não está atuando mais, né? Então, ou seja, ela foi extinta. Ok? É isso mesmo. Bom, então as formas de extinção são essas 4 que nós vimos aqui, que é a convencional, legal, administrativa e judicial. Para que a pessoa jurídica seja de fato extinta, gente, ela tem que passar por 3 fases. Todas as pessoas jurídicas têm que passar por essas fases, independente da forma que ela escolheu para se extinguir, tá? E quais são essas 3 fases? As fases da extinção da pessoa jurídica, a primeira vai ser a dissolução, a segunda vai ser a liquidação e a terceira vai ser a extinção, gente. Então, é um verdadeiro processo, né, para poder dar baixa, como diz a Stephanie aí, o termo muito usual é esse mesmo. Para poder dar baixa na empresa, ela tem que passar por essas 3 fases, tá, gente? Ah, mas eu tenho um amigo, fulano de tal, disse que não foi assim, não sei o que. Bom, gente, eu estou dizendo o que a lei fala que deve ser feito. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ler aqui o artigo da lei, que não deixa dúvida que é isso daqui, né? Que deve haver essas 3 fases, a dissolução, a liquidação e a extinção, tá? Mais ou menos o que é isso aqui? Só para vocês entenderem. Deixa eu falar para vocês aqui o que é, rapidamente, o que é cada um deles. Gente, a dissolução é quando encerra-se a fase ativa da sociedade, tá? Então, é quando as pessoas resolvem que não querem mais continuar com aquela pessoa jurídica. Então, os sócios proprietários resolvem que, por um motivo ou outro, querem encerrar as atividades da empresa. Então, a primeira fase é essa, é você declarar a dissolução da empresa, tá? Então, declarar a dissolução para encerrar a fase ativa. Então, ela vai parar de, sei lá, se ela fabrica botões, vai parar de fazer os botões. Parou ali, e aí, imediata. Só que isso tem que ter um termo, tá? Existe um termo para isso, assim, tem que ter um documento dizendo por quanto tempo que essa dissolução vai acontecer, tá? E imediatamente começa a segunda fase, que é a da liquidação. O que é a fase da liquidação? A fase da liquidação, gente, é uma espécie de preparação para a morte. É mais ou menos assim quando entra na UTI, sabe? Nesse momento, ela não vai realizar novos negócios na fase da liquidação e vai fazer o inventário das questões, vai fazer, né, o levantamento do que tem que ser pago,
o que ainda tem a receber, vai dividir os lucros, caso tenha, né? Então, essa fase é a da liquidação. E encerrada a liquidação, então, vem, de fato, a extinção. Então, vamos anotar um pouquinho sobre isso aí? O primeiro lá, que é a dissolução. Vamos anotar sobre a dissolução. A primeira coisa que eu quero que vocês anotem sobre a dissolução é a previsão legal. Aonde que é o endereço disso? Onde que o código fala sobre isso, tá? Então, previsão legal. Artigos 1033 a 1038 do Código Civil. Então, são os artigos 1033 a 1038 do Código Civil. Lá que vai descrever sobre todo o processo da dissolução, tá, gente? Aqui Professora? Sim. Essa dissolução ela tem que ser unânime entre todos os sócios? Pois é. É a próxima parte que eu vou falar. A dissolução, ela pode ser tanto amigável quanto judicial. Porque aí vai depender da forma que está acontecendo a extinção. Se a forma for aquela forma convencional, então a dissolução também vai ser. Mas se a forma for a judicial, né, não vai ser, tá? Mas a gente vai falar sobre as formas aqui, as maneiras da dissolução. Então, a primeira coisa eu queria que vocês anotassem, então, é a previsão legal. Deixa eu chamar meu Código Civil aqui. E aí, anota um conceito sobre dissolução. Anota um conceito. A dissolução marca o fim. A dissolução marca o fim da destinação do objeto social da pessoa jurídica. A dissolução marca o fim da destinação do objeto social da pessoa jurídica. Ponto continua. Com a dissolução, encerra-se a fase ativa da sociedade. Com a dissolução, encerra-se a fase ativa da sociedade. Olha só, gente, aí existem as espécies de dissolução, tá? As formas, os tipos de dissolução. Então, anota assim, a dissolução poderá ser, 2 pontos. A dissolução poderá ser amigável ou judicial. Amigável ou judicial. Anota amigável. Amigável ou voluntária, tá? Amigável também é chamada de voluntária. Opera-se através de um distrato. Opera-se através de um distrato.
que é um instrumento firmado pelos sócios. Que é um instrumento firmado pelos sócios, no qual disciplinam sobre o encerramento da sociedade. No qual disciplinam sobre o encerramento da sociedade. Essa é a dissolução amigável ou voluntária. Agora, anota a judicial ou obrigatória. Judicial ou obrigatória. Dependerá de sentença a ser proferida em função do requerimento do interessado e após comprovação do motivo alegado. Depois da palavra requerimento, é o quê, professora? Do interessado. Requerimento do interessado e após comprovação do motivo alegado. Então, essas são as formas de dissolução, tá, gente? Agora, o que vai constar nesse distrato ou nessa sentença proferida pelo juiz? O que vai constar? Vai constar o tempo ainda que eles vão... que essa empresa ainda vai ficar ativada, não exatamente ativa, mas vai constar o tempo, 2 anos, 18 meses, que é o prazo para eles fazerem a liquidação. Como eles têm receitas ainda por 3 anos, então ela vai ficar em dissolução 3 anos, tá? Aí eles decidem que nesse período não vão mais fabricar nada, se for o caso de fábrica, né? Então, mais ou menos isso, ou se for fabricar só com questões à vista, para não fazer dívida futura e tal. Então, a dissolução, por isso que é um distrato, por isso que é um documento, um termo, onde que o ideal é que seja amigável ou voluntária, né, entre os sócios. E isso pode constar no estatuto também da empresa ou no contrato social, tá, gente? Como que vai ser a extinção da pessoa, se for fazer dissolução e tal, pode constar também. Então, nada mais é a dissolução do que o primeiro documento em que vai se registrar, ou em que vai se trazer à luz a questão da extinção da pessoa jurídica, que vai deixar claro, vai dar visibilidade que a pessoa jurídica está morrendo, está encerrando as suas atividades. Após isso aí, turma, o que nós temos? A outra fase aqui, a segunda fase, é a fase da liquidação. Então, a segunda fase aqui, que a pessoa jurídica que está em franca morte, a segunda fase dela vai ser a liquidação. Então, são 3 fases falando da dissolução e a segunda que é a liquidação. O que é a fase da liquidação, gente? Aí sim, acabou a fase ativa. Na dissolução, eu ainda posso comprar, vender, posso, né, negociar ainda alguma coisa durante aqueles 18 meses, não sei o quê. Mas a liquidação, não. Aí agora entrou em liquidação, a sociedade já não realiza novos negócios. E aqui é a fase, então, que se faz os inventários, a apuração. Na verdade, a palavra correta é apuração dos haveres da empresa,
tanto as receitas quanto as despesas. Então, a liquidação é para fazer o levantamento dos haveres da empresa, tá? Então, vamos anotar assim sobre a liquidação. Primeira coisa que eu preciso saber sobre a liquidação, gente, é a previsão legal, né? Aonde que está isso? Onde que o código fala disso? Fala, o código fala. Então, anota previsão legal. Previsão legal da liquidação, dessa fase da liquidação. Artigos 1102 a 1112 do Código Civil. 1102 a 1112 do Código Civil. Vocês querem intervalo ou a gente segue, turma? Alô? Por mim, pode seguir, professor. Segue. Seguir? Então, vamos seguir. Peraí que eu perdi aqui. Ah, a gente está falando da previsão legal. Então, a previsão legal dos artigos 1102 a 1112. Vamos anotar um conceito de liquidação. Esta fase marca o encerramento. Essa fase marca o encerramento da fase ativa da sociedade. Ponto. Durante a liquidação, a sociedade mantém a personalidade jurídica. Durante a liquidação, a sociedade mantém a personalidade jurídica. Não podendo realizar novos negócios. Não podendo realizar novos negócios. Ponto. É o momento de levantamento dos haveres da sociedade. É o momento de levantamento dos haveres da sociedade. Aí você coloca entre parênteses receitas e despesas. Bom, então liquidação é isso, tá, gente? Ainda a sociedade ainda tem personalidade jurídica, não, mas não faz novos negócios. Ela está ali só para fazer o levantamento dos haveres, receita, despesa, divide lucro, é a fase final mesmo, é a preparação para a morte, é a liquidação, tá? E por fim, a extinção, né? O que é extinção? São as baixas nos órgãos necessários. Então, extinção, que é a terceira fase, baixa nos órgãos necessários. Baixas nos órgãos necessários. Para fazer essa baixa, gente, você tem que demonstrar que você passou pela dissolução, pela liquidação, tá?
Por isso que é bem complicado, por isso que não é um negócio assim intuitivo, nem tranquilo, e é desestimulante para o empresário brasileiro quando ele quer se desfazer de uma pessoa jurídica, às vezes até para montar outra. Né? Vamos pensar na boa-fé, nem vamos pensar na má-fé das pessoas, não. Vamos pensar na boa-fé. Às vezes a pessoa não está interessada mais naquele tipo de sociedade, não quer trabalhar, prefere extinguir e começar outro negócio. Mas olha só, primeiro você tem que fazer a dissolução, tem que ter um documento. Ah, mas não faz. É porque senão você não consegue as baixas, gente. Você não consegue fazer isso, tá? Então é muita burocracia. A palavra certa é essa. Para poder extinguir a pessoa jurídica, tá? Mas é uma realidade que nós temos. Então, por fim, a extinção é o quê? É as baixas. Aí sim, a pessoa jurídica está morrida. Modo de dizer, né? Eu tinha um filho que falava assim. Olha só, gente, essa sessão é bem tranquilinha, né? Pequenininha. Nós terminamos aqui a sessão 3.4 e eu quero ler com vocês o artigo 51, que vai falar exatamente como que funciona o encerramento, a extinção da pessoa jurídica, tá? Então, vamos ler aqui o artigo 51 do Código Civil e ele fala exatamente assim, ó. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que esta se conclua. Libera aí a entrada, ô Stephanie. Então, aqui a primeira coisa que o caput do 55 fala para nós é o quê? É que, então, eu já estou falando de dissolução, ou seja, já entrou naquela fase que a empresa não está mais ativa. Já entrei nessa fase que não, desculpa. A empresa até está ativa, mas ela agora já deu por encerrada os trabalhos, né? Ela já fez lá o documento que ela está parando os trabalhos. Então, no caso de dissolução. A primeira coisa que tem que ser feita no parágrafo 1º aí, far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a averbação de sua dissolução. Tá vendo como é necessário você fazer o documento da dissolução? Porque quando você resolve que você quer extinguir, então, e a primeira fase é a dissolução, você tem que pegar aquele distrato, aquele documento e registrar onde que você registrou a pessoa jurídica. Então, se foi no cartório, se foi na JUSEG, onde for, você tem que ir lá e averbar. O que é averbar? É você registrar, é você colocar junto com o registro de nascimento, você tem que colocar o registro de pré-morte, que é a dissolução, tá? O parágrafo 2º diz assim, as disposições para liquidação, aí já estou falando da segunda fase, tá vendo? As disposições para liquidação das sociedades aplicam-se no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado. E terceiro parágrafo diz que, encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Então, que é a terceira fase, é o que a gente está falando, que é a extinção. Certo, turma? Tá vendo como o artigo 51 fala exatamente das 3 fases que eu ditei aí para você, só que eu fiz de uma forma mais pedagógica, mas vocês viram que o próprio artigo 51 fala das 3 fases, ok? Não temos dúvidas disso daí. Alguma dúvida sobre a responsabilidade ou extinção da pessoa jurídica, pessoal? Preciso aí. Essa fase de dissolução é obrigatório que ela leve 18 meses? Esses 18 meses que a senhora falou? Não. Eu citei, assim, um exemplo. Pode ser 18 meses, pode ser 24 meses, pode ser 7 meses, tá? Aí, se for convencional, os sócios vão determinar entre si, né? Eles vão falar, não, acho que em 6 meses a gente consegue encerrar, fazer a dissolução, fazer a liquidação, tá? Então, esse tempo, ele é convencionado, geralmente, tá? Agora, se for uma extinção judicial, aí é o juiz que vai falar quanto tempo que vai durar, tá?
Ok, turma? Tá bom, pessoal. Então, por hoje é só. Ficamos por aqui. Encerramos a unidade 3 e na aula que vem pode parecer muito, mas não é. Bens é bem compacto. Nós vamos estudar sobre bens, né? O que o Código Civil fala sobre bens, conceito, classificação. É bem tranquilo de estudar. Eu vou fazer um mapa mental para vocês, para a gente poder entender como que é a distribuição dos bens. Mas aí na aula que vem a gente encerra, que já é a nossa última aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo esse semestre. Quero dizer mais uma vez que foi uma honra trabalhar com vocês. Vocês são uma turma excepcional, vocês são fantásticos, vocês são ótimos, muito esforçados, vocês têm muito futuro. Não se desanimem por conta desse início que foi tumultuado, porque foi tumultuado para todos nós, mas vocês que ficaram, que estão firmes aqui, como eu admiro vocês. É muito difícil a gente já fazer uma graduação. Eu sei, eu passei por isso, eu já era adulta, casada, tinha filhos, então eu sei a dificuldade que é da gente enfrentar uma graduação. Todo mundo faz faculdade, mais ou menos, né, gente? Então, vocês que estão aqui presentes, eu quero dizer que eu gostei muito de trabalhar com vocês, muito mesmo. Espero ter correspondido a essa expectativa de vocês, mas que vocês possam fazer um bom proveito do que a gente estudou. Ok, turma? E a gente espera não ficar sem você no próximo semestre, pelo amor de Deus. Tomara, eu também quero muito trabalhar com vocês presencialmente, né? Pelo amor de Deus, coronavírus, deixa a gente trabalhar junto. Só uma dúvida. Professora, Pode responder o Marco primeiro, depois eu falo. Fala, Mar. eu perdi alguns minutos desta aula. A senhora vai lançá-la hoje no seu canal? Vou. Tá bom. Não, hoje eu não sei se eu consigo. Se eu conseguir baixar ela, eu já... É porque eu tenho que fazer o download, depois o upload, Marco. Tem dia que a internet não me ajuda. Se eu conseguir, eu faço hoje ainda. Se não, amanhã Ok. tá no canal, tá? Tá bom, obrigado, professora. Todas as aulas... A recíproca é verdadeira, tá? Obrigada. Obrigada. Gente, todas as minhas aulas eu já consegui colocar lá no canal do YouTube, tá? A internet me fez um agrado esse final de semana e eu consegui subir todas as aulas. Então, tá tudo lá, tá? Eu ia perguntar, professora, se na aula que vem a gente vai conseguir acabar com os 4 capítulos da unidade, 4 todinha? Vai. Você vai ver que vai. É bem tranquilo mesmo, sabe? Muita... eu achei que eles dividiram muito esse conteúdo, assim, fizeram muita parcela para uma coisa que é importante a gente estudar junto. Então, essa distribuição que eu fiz, gente, de conteúdo, não foi porque eu me atrasei, não. Eu ministro essa disciplina já tem 4 anos. Então, eu gosto de estudar dessa forma, foi a melhor forma que eu achei para vocês. E bens, a gente tem que estudar tudo numa aula só, para ficar compreendido o todo junto, sabe? Por isso que eu fiz assim, eu deixo sempre para a última aula mesmo o estudo de bens. E a gente consegue estudar toda a unidade num dia só. Mas tem ninguém que tá na unidade 4 ainda não. Você não tá atrasada, não. Tá dentro do padrão. Que bom, então. Não, mas o meu foi, assim, totalmente proposital. Eu sempre... A última aula é bens e é super tranquilo, assim. Eu acho que é mais ou menos esse tempo que eu gastei para a gente estudar aqui pessoa jurídica. Eu não acredito nem que a gente vá até 9 horas, porque é muito bom estudar bem. Porque tá tudo no código. Aliás, é uma coisa, gente. Coloca o código do lado, ou na internet, ou quem está com o Vadmecum, que a gente vai ler muito código, porque tudo de bem está no código. Não tem um conceito que eu vou ditar para vocês que é assim, é do Carlos Roberto Gonçalves, é do Silvio Salvenosa, é da Maria Helena Diniz. Não, todos os conceitos de bens estão no código. Então, a gente vai precisar muito do código na aula que vem. Professora,
Sim, Mas não vai ter mais uma prova da senhora, não? Vai, né? vai. A última aula é semana que vem, na 1ª de junho já é a prova. Ah, porque a senhora deu uma despedida aí, meio que de despedida mesmo. Eu falei, ué, mas... Que Eu não lembro isso, né, Cássio? Pois é, ué. Ah, porque vai que a aula que vem não tem esse tanto de gente aqui, né? Aí eu já aproveitei, já falei aqui. A aula que vem eu falo de novo. Aí a outra aí já falou que não quer que a senhora saia no próximo semestre. Ué, será que eu perdi a prova? Será que eu fiz e esqueci? O que aconteceu aí? Não, ainda tem um trabalho antes da prova, tá? A aula que vem eu também vou passar o link do trabalho, viu, pessoal? A gente fez um que vai trabalho fazer da senhora. Hã? A gente fez um trabalho da senhora há pouco tempo, não fez? Fez um semana passada valendo 500 pontos. Isso. Semana que vem vai fazer outro valendo 500 pontos. Ok. E o desafio nota máxima com as atividades pós-aula vale 500 pontos também. Ok. Ok? Valeu, teacher. Eu falei do Pessoal, outro semestre, a Cássio, para ela já ir se preparando, entendeu? Ela já tem um tempo de correr atrás de não perder a nossa turma. Com certeza. Jamais quero perder essa turma. Pois é, vocês me confundiu. Eu só acho, Stephanie, que ele deu uma saidinha e voltou e pegou esse pedaço. Não foi não. Tô aqui Foi, pensando não? aqui. Foi não, tô aqui pensando que foi o agente do céu que eu perdi. Professora despedindo, né? Vou despedindo, o que tá Foi mandado acontecendo aqui? embora. Tá bom, gente. Então, boa noite a todos, boa semana e até semana que vem.